Graça e paz, igreja. Boa noite, a paz do Senhor, vocês estão bem? Saúdo você que nos assistem aí pelo YouTube. Sintam-se em casa, não na casa de vocês, na casa do Senhor. Sintam-se aqui conosco, conectados. Gosto sempre de ressaltar que existe um culto e nesse culto existe um Senhor e a gente não assiste o culto, a gente presta culto a um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós temos que estar aqui com esse coração rendido e entregue a Ele. Amém? Vamos lá, olhando aqui meu amigo conterrâneo lá do Alagoas, eu vou soltar uma expressão que ele vai entender, né? A palavra de hoje, gente, dando um spoiler, que eu já vou, é para quem tem coragem, para cabra macho e mulher de coragem. Que o Senhor, Ele nos chama à obediência, mas também nos chama à coragem. Aí lá no Nordeste a gente tem uma expressão que diz, tá com medo para que veio, né? Tá com medo para que veio, né? Então assim, tá com medo porque que inventou de seguir a Cristo. Porque não é fácil não. Então assim, Ele nos chama a uma vida de coragem, a uma vida de obediência, a uma vida de renúncia. Mas como foi cantado aqui, no plano futuro existe uma recompensa àqueles que perseverarem até o fim. Amém? O tema da mensagem de hoje é guerreando pela minha vida. Júnior, esse tema é meio egoísta, não? Não tem um teminha melhor não? Assim, guerreando pela minha vida, não é meio centrado do homem? Na verdade, essa palavra, ela é uma continuação de uma mensagem que eu preguei na quarta-feira, tem aproximadamente um mês, que se chamou Guerreando pela Minha Família. Está disponível no YouTube, se você não assistiu, sugiro que assista. E dando um breve spoiler dessa mensagem, é uma mensagem onde o Senhor orienta-nos a guerrear pelas nossas crianças, pelos nossos casamentos e pelos nossos idosos. E o Senhor colocou uma nova mensagem que é guerreando pela minha vida. Depois dessa primeira mensagem, só que ela deveria ter sido pregada antes. Sabe-se lá porque o Senhor falou isso, que na verdade essa mensagem ela é um alicerce da outra mensagem. A quem já assistiu O Senhor dos Anéis é como se fosse o Hobbit. Passou depois, mas na verdade falava do que aconteceria antes. Como assim, Júnior? Você está dando exemplo de Senhor dos Anéis? Gente, Big Brother é muito pior e tem gente assistindo aí. Muito crente assistindo e gostando. Isso é gladiando nas redes sociais. Só um exemplo ilustrativo. Então, existe uma mensagem que é guerreando pela nossa família. Mas o Senhor hoje nos fala que existe um passo atrás, que não é de individualismo, mas na verdade é de encontro com Deus, e o Senhor nos fala, guerreando pela minha vida. Quem está em família ou em amigo, olha para o lado e diz, antes de guerrear por você, eu preciso guerrear por mim. Não é egoísmo, é amor. Vamos fazer melhor? Por amar a você, eu vou guerrear primeiro por mim. Pode alguém guerrear por outra pessoa se essa mesma pessoa não venceu suas próprias guerras? Não venceu seus próprios desafios? A palavra de Deus é muito clara num trecho de Lucas 6:39. Pode um cego guiar outro? Não, cairão ambos num buraco. E muitas vezes nós temos nos lançado em briga pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos vizinhos, mas não temos dado um passo atrás, que é guerrear as nossas guerras individuais diante do Senhor. Tem um momento com o Senhor onde as nossas guerras, os nossos acertos precisam serem feitos. Pegando o exemplo de uma guerra, toda guerra ela tem uma causa maior. As pessoas guerreiam por defender uma nação, por defender uma causa, por defender um projeto, uma ideologia. E na guerra todos os soldados se somam a algo maior. Mas antes de entrar na guerra, esse soldado tem que vencer primeiramente a sua guerra individual, que é a preparação, que é se esforçar, se esmerar para chegar na guerra, para lutar por algo maior. E hoje nós vamos sim, no final, travar uma guerra individual, travar uma guerra pela minha vida, e cada um de vocês eu sugiro que prepare o coração para ter um momento de guerra pelas nossas próprias vidas. Amém? Vamos lá. Guerreando pela minha família, a nossa base desse estudo de hoje está
no livro de Gênesis, de 25 a 33. É um trecho longo, a gente vai meditar na história de Jacó. Pode deixar a Bíblia aberta, que a gente vai pulando alguns versículos. Gosto de uma frase do Hernandes Dias Lopes que diz: quando eu visito uma igreja, eu sei se ela é bíblica ou não, quando eu peço para ler o texto e logo depois que lê, ele já fecha a Bíblia. Se a igreja é bíblia, ele deixa a Bíblia aberta porque sabe que vai ter que florear um pouco mais. E hoje a gente vai florear um pouquinho em Gênesis de 25 a 33. A história de Jacó, que depois se tornou Israel, bem conhecido, e na minha humilde opinião, tratando de guerra individual pela sua própria vida, é a maior guerra que existe na Bíblia, na minha humilde opinião. Não estou falando de Jesus, que foi uma guerra que mudou todo o curso da humanidade, mas uma guerra de um homem individual. Eu entendo que essa guerra de Jacó foi a maior guerra já travada. Dando uma contextualizada quem foi Jacó, para tratar um pano de fundo e ficar todos nós na mesma página. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac. Imagine a responsabilidade dele crescer com todo esse testemunho, com todas essas promessas que o Senhor falou. Abraão falando de tudo que o Senhor fez na vida dele. Imagine uma conversa de Abraão com Isaac e com os netos ali. Ó, esse teu pai aí não era para estar vivo, não. Eu levei ele até o cume do monte e nos 49 do segundo tempo o Senhor poupou a vida dele. E ele cresceu nesse contexto. Jacó é um fruto de um milagre. Sua mãe Rebeca era estéril. Seu pai Isaac orou por mais de 20 anos para que ela engravidasse. E ele já travou uma luta no ventre da sua mãe. A palavra de Deus fala que Rebeca, após esses 20 anos, engravidou, e já no seu ventre existia uma luta entre Jacó e Esaú, os dois irmãos. E quando Rebeca dá à luz, imagine a cena, a palavra de Deus é muito clara que Esaú nasce primeiro como mais velho e Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú. E a palavra Jacó literalmente significa segurador de calcanhar, agarrador de calcanhar. Alguns estudiosos ampliam a definição desse nome para enganador, para usurpador. E nesse contexto, o primeiro trecho que a gente vai ler, Gênesis 25, 23. Lembre-se que Jacó é o filho mais novo, mas enquanto Rebeca estava grávida, nessa revolução na barriga dela, o Senhor se revela a Rebeca e dá essa promessa. Gênesis 25, verso 23. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Então, antes dele nascer, já existia uma promessa que o mais velho, que seria Esaú, iria servir o mais novo. Então, essa promessa deveria nortear a vida dele. Eles crescem e tem um primeiro episódio muito conhecido e muitas vezes até mal interpretado, um episódio onde Esaú chega com um momento faminto de uma caça, de um momento externo, e ali Jacó negocia a primogenitura de Esaú por um prato de lentilha. Só que todo mundo coloca como Jacó tivesse enganado, mas ele não enganou. Foi uma negociação aberta e franca, onde ele propôs algo de menor valor por algo de valor maior. De quem está a falha? De quem aceita. Se você fizer uma proposta de R$1 por algo que vale 100 mil, a falha está de quem aceita. E nesse contexto é bem interessante, porque já era comum nos tempos antigos, alguns primogênitos que vendiam a sua primogenitura, por ouro, por animais, por terra. Só que aqui a palavra de Deus é muito clara, falando que Esaú desprezou a sua primogenitura. Ele abriu mão da primogenitura por um simples prato de lentilha. E até aqui, Jacó não enganou ninguém. Ele viu uma oportunidade e negociou. Só que aqui a gente vai entrar nas guerras, na guerra individual de Jacó e as batalhas que ele travou. E eu dividi essa guerra em 5 grandes batalhas, em 5 grandes etapas. E a primeira etapa a primeira guerra que Jacó travou foi a guerra contra o pecado.
O pecado o tentou, o pecado sondou, rondou Jacó, e ele caiu na primeira batalha. Ele se viu fraco, e o ciclo é o mesmo. Da mesma forma que Adão foi tentado, Jacó foi tentado, nós somos tentados, nossos filhos serão tentados se o Senhor não voltar, o ciclo é o mesmo. E nessa guerra, nessa batalha, a gente pode perder ou ganhar. E no caso de Jacó, ele perdeu feio para o pecado. Lembre-se lá no início que ele tinha uma promessa, já existia uma promessa sobre a vida dele, que ele ia liderar o mais velho. Mas isso não seria suficiente. Ele tinha ganância, ele tinha busca por mais. E o seu pai Isaque, já muito velho, a palavra de Deus fala que ele já cego, e é bom equilibrar que na família existiam predileções. Rebeca gostava de Jacó, e Isaque gostava de Esaú. E Isaque também viu essa promessa. Só que ele tinha um apreço maior por Esaú, estava no fim da sua vida, cego, e ele queria ter a oportunidade de dar a bênção do primogênito, que naquele tempo tinha um grande valor. E ali Isaque chama Esaú, pede para ele caçar e trazer e fazer um prato especial para ele, que nesse contexto, quando finalizasse tudo isso, ele seria abençoado, a bênção da primogenitura. Só que nesse momento Rebeca escuta esse diálogo, chama Jacó, e nesse momento os dois caem em pecado. Ali já existe uma formação de quadrilha para enganar, nesse caso, o pai e marido e o irmão e filho. Eles criaram ali um subterfúgio, como nós vamos enganar Isaque, para que a bênção do seu irmão seja dada a você. E ali ele se veste com a roupa do irmão, como Esaú era mais peludo, ele coloca pelo nos braços, no rosto, e ali Jacó adentra. Aí tem algumas pessoas que querem passar pano para Jacó. Não, a culpa foi toda da Rebeca, não. Ele já era adulto, crescido, e na verdade ele tinha total responsabilidade sobre o que ele estava fazendo. E a palavra de Deus, nesse trecho, que quando ele conversa com o seu pai, o pai reconheceu o cheiro, reconheceu a pele, mas tinha dúvida da voz. E por mais de uma vez, Isaque pergunta: é você, meu filho Esaú? E Jacó mente, 1, 2, 3 vezes. E nós vamos aí para Gênesis 27, versos 28 e 29. E nesse contexto, Jacó recebe uma bênção roubada, sim, mas uma bênção de um pai, de uma linhagem, de uma aliança com Deus sendo proferida sobre a sua vida. Diz assim, a bênção de Isaque para Jacó: que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e com muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, grave isso aí, senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Estava abençoado e ponto. Mesmo enganado, ali Isaque tinha preferido uma bênção de primogênito para a vida dele, uma bênção que tinha 2 grandes pilares: riqueza, a terra ia produzir vinho, cereal, o orvalho da terra ia fazer ele muito próspero, e uma bênção que tinha sobre ele governo. Você vai governar sobre os seus irmãos, você vai governar sobre os filhos da sua mãe, você vai governar sobre nações. Então, quando a gente vê onde Israel chegou até hoje, essa bênção ainda hoje permanece. A palavra de Deus ela é tão eterna, tão poderosa, que quando ela é proferida, a aliança é mantida. E nesse texto aqui estava dada essa bênção de governo na vida de Jacó. Tomada a bênção, agora a gente vai para a segunda fase da guerra, a segunda batalha. Todo pecado tem consequência, gente, sim ou não? O Senhor pode manter a sua aliança, o Senhor pode manter a sua palavra, mas o pecado tem consequência. E a primeira consequência que Isaque teve em relação a esse ato pecaminoso foi ter que fugir, com medo de ser morto pelo seu irmão, mas também ele teve um distanciamento de Deus. Jacó
ele ainda não tinha um encontro com Deus, ele não tinha um relacionamento próximo com Deus, ele vivia ainda abaixo da bênção do seu avô e do seu pai. Ele havia muito mais numa bênção de geração do pai para o filho, de uma aliança com Deus, mas aquela intimidade com Deus Jacó não tinha. E após se adentrar no pecado, isso ficou mais difícil, isso ficou mais escrachado. Só que, quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. Mesmo Jacó tendo feito o que fez, o Senhor ainda continuava guardando Jacó, ainda continuava orientando Jacó. E a Bíblia relata um encontro lindo. Nessa fuga, quando ele sai da casa do pai dele para ir para a casa do tio Labão, ele para num local, se deita numa pedra, ali ele dorme, ali ele tem uma visão celestial de anjos subindo e descendo, e ali o Senhor fala claramente com Jacó. Eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu sou o Deus do teu avô, eu sou o Deus do teu pai, e ali ele ratifica. Deus se revelando mediante um pecador que estava totalmente errado, Deus se revelando e buscando contato e proximidade. Aí tem muitas pessoas que falam, não, o pecado nos afasta de Deus, Deus foge de nós. Não, Deus fica exatamente onde Ele está. A grande questão é que o pecado não nos permite ficar tranquilamente na presença da santidade do Senhor. O pecado ele não nos permite uma convivência harmoniosa com Deus, o pecado vai nos afastando do Senhor. O Senhor continua no mesmo local, e aqui no caso do Isaac, ele até buscou estar mais perto dele, Jacó. Mas Jacó não tinha essa convivência. Vamos lá, Gênesis 28, a partir do verso de número 20. Depois de Deus se revelar a ele, depois de Deus dizer tudo o que disse para ele nesse encontro que ele chamou o local de Betel, olha a resposta insípida, a resposta amarela que Jacó deu a Deus. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele fez um voto totalmente de conveniência. Senhor, se você me levar lá, me der dinheiro, me der roupa, me der gado, me der segurança, me der tudo, aí sim eu posso até achar que você é o Deus do meu pai e do meu avô, porque até então você não é o meu Deus, porque o texto é claro, aí sim você será o meu Deus. Isso mostra claramente que Jacó não tinha uma vida íntima com Deus. E esse voto de Jacó não é muito diferente dos votos que são feitos hoje em dia. Senhor, se o Senhor me der isso. Vira a página, Senhor, tem mais isso. Mais outra, Senhor, mais isso. Não, Senhor, tem que ser na minha sequência, Senhor. Dessa forma, nessa sequência, nesse prazo, Senhor. Aí, se tudo isso acontecer, quem sabe você será o meu Deus. E isso é muito real nos nossos dias. Um encontro com o Senhor não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode nos oferecer. Vamos para a terceira consequência. O pecado traz a segunda consequência, o terceiro ponto, perdão. O pecado, como consequência na vida de Jacó, trouxe sofrimento. Vamos lá em Gênesis 31, 41. Nesse contexto aqui, Jacó já tinha encontrado seu tio, encontrado a mulher que ele se apaixonou, Raquel, passou 7 anos trabalhando por Raquel. Quando trabalhou pelos 7 anos foi enganado, seu tio Labão enganou, deu Lia ao invés de Raquel, e depois trabalhou mais 7 anos por Raquel, e depois trabalhou mais 6 anos por rebanho. E nesse contexto, olha onde Jacó se colocou. Jacó, que tinha um nome também que era considerado usurpador, enganador, ele encontrou um mestre nessa prática. O seu tio Labão pegou ele e fez o que queria dele. Ele passou o sofrimento que você poderia imaginar. O que ele proporcionou ao seu irmão, ele sofreu muito mais na mão do seu tio. Só que chega um momento que ele viaja, ele foge, e depois Labão vai atrás dele, e aqui tem um relato de quão sofrido foi esse período na casa do seu tio. Gênesis 31, 41. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por 2 filhas e 6 anos por teu rebanho.
mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Em 20 anos de trabalho, ele mudou o salário 10 vezes. Com esse tom de reclamação, com certeza não era aumento, né, gente? Com certeza, não, você recebeu um bônus, você recebeu uma variável, você recebeu uma participação no rebanho, você não recebeu. Então, assim, ele, além de ser enganado 14 anos pela mulher que ele amou, ali, quando ele começou a trabalhar também, ele foi enganado 10 vezes. O seu salário foi trocado 10 vezes. Vamos agora para o quarto ponto, que é a grande batalha que foi necessária na vida dele, a grande batalha, o ponto central do sermão, o ponto central que eu queria que vocês tomassem um pouquinho de atenção, é uma batalha de conserto com Deus. Ele pecou, caiu, teve consequência de se afastar de Deus, teve como consequência o sofrimento, só que chegou um ponto que ele teve lá uma bifurcação, que ele teve que se acertar com Deus ou não se acertar com Deus. E aqui é um dos trechos mais lindos da história, continuando contando a história é bem longa, e depois que ele se encontra lá com dando um passo atrás, perdão, depois dos 14 anos de sofrimento, de trabalho, apenas para pagar o dote das suas esposas, Jacó propõe ao seu tio uma parceria, uma sociedade conforme o nascimento do rebanho. Se nascer malhada, se nascer pintada, seria minha, se nascer lisinha, seria do tio. E ali o Senhor o abençoou de sobremaneira. Isso prova que a bênção do Senhor é muito maior até do que as expectativas deles. Ele só falou, Senhor, me guarda, me dá segurança, me ajuda a voltar bem, me dá condições. O Senhor abençoou ele nesse contexto de sofrimento, que o rebanho dele prosperava de uma forma sobrenatural em detrimento do seu tio. Então, quando ele vem retornando para a sua casa, ele já vem rico, com filhos, esposas, servos, gado, rebanho. Mesmo no ambiente de sofrimento, o Senhor é capaz ainda de manter alguns traços da aliança dele conosco, mas ainda não é a plenitude. A vinda é alguns traços da aliança. E ele retorna, querendo voltar para a casa do seu pai, só que nessa estrada, nesse momento, ele teria que passar por um local onde estava Esaú, o seu irmão. 20 anos depois, Esaú prosperou sobremaneira, e nesse contexto, Jacó ficou com medo. Ele disse assim, rapaz, se Esaú já era corajoso, lá na nossa juventude, caçador, e eu ficava aqui cuidando de ovelha no rabo da saia da minha mãe, imagine esse homem agora, 20 anos depois, próspero, rico, e a palavra de Deus fala que ele manda mensageiros para sondar lá como é que estava a situação e ver que Esaú tinha um exército de 400 homens que poderia exterminá-lo. E nesse contexto ele se vê perdido e cria estratégias para dar presente para o seu irmão, coloca lá em faixas, né? Não, vou colocar as pessoas que eu amo menos na frente e as que eu amo mais atrás. Então, ali, Raquel, José, o seu filho, ele colocou aqui mais atrás, a gente vai se aproximando, mas quando o bicho pegar, se eles vierem com tudo, eu tento salvar pelo menos esses que eu amo mais. Só que nessa travessia, chegou um momento que ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Um momento onde ele teve o momento e a oportunidade de conserto. Diz assim a Sagrada Palavra de Deus. Gênesis 32, a partir do verso de número 24. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Jacó tinha filhos, filhas, servos, multidões, mas chega um momento que ele se viu sozinho com Deus. Nesse contexto aqui, um encontro com o anjo,
E ali ele tinha a oportunidade da vida dele guerrear ou não pela vida dele, dele tentar mudar ou não o curso da sua história. Abençoado ele já era sim, ele já era rico. Já tinha família? Já tinha. Mas aqui, dentro dele ele sabia que ele estava incompleto. Dentro dele ele sabia que a bênção que norteou tudo isso foi uma bênção de engano. Foi uma bênção trazendo sofrimento para o seu pai, trazendo sofrimento para o seu irmão. E com isso ele sofreu com seu pecado, sofreu se distanciando com Deus. E nesse momento ele tem aquela oportunidade de se reconciliar, de se consertar com Deus ou não. Só que a palavra de Deus fala primeiramente que ele ficou sozinho. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a nossa luta contra o pecado, ela não se trata aqui nesse ambiente, na multidão. A nossa luta contra o pecado, ela se trava sozinha, de joelho, o Espírito Santo trazendo a revelação do que está errado, do que precisa ser consertado, e você se derramando na presença do teu Criador. E sozinho ali, ele travou essa guerra. Um outro aprendizado foi uma luta árdua. A palavra de Deus fala que foi da noite até o amanhecer. Então, não devemos ser ingênuos que a nossa luta contra o pecado é uma luta fácil, que a gente se converteu e no estalar de dedos está tudo resolvido. A gente precisa de constância, de perseverança, de esforço, de entrega. E muitas vezes essa luta não é fácil. Muitas vezes a gente luta enfraquecido, muitas vezes a gente luta envergonhado pelo pecado, achando que não tem nem mais como entrar mais uma vez na presença do Senhor pelaquela mesma circunstância. A palavra de Deus fala que Jacó, o anjo, o feriu na sua coxa. E ali ele, mesmo cambaleando, ele continuou lutando, ele continuou perseverando, mostrando a sua gana, o seu esforço por um conserto. Só que, o que Jacó queria? Ele queria apenas trocar a sua bênção. Eu quero que aquela bênção errada que eu tive, eu quero que o Senhor me dê uma bênção nova, uma bênção correta. Isso por si só já é maravilhoso. Mas o Senhor, os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Jacó queria uma bênção. Deus queria mudar a história de Jacó. Deus queria fazer ele pai de nações. Deus queria transformar todo o passado dele. Transformar ele de Jacó, o enganador, a Israel, que significa Deus prevaleceu, aquele que prevaleceu com Deus. E nesse contexto, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos que aprender que Jacó, ele não se entregou à mediocridade. A vida dele já estava legal. A vida dele já estava aos patamares humanos resolvidos. Dinheiro, família, filho. Só estava com uma pendênciazinha lá com o irmão dele, que talvez ele ia dar um jeito de resolver, mas ainda assim ele se sentia medíocre diante do Senhor. Ainda assim ele se sentia incompleto. E isso é o que o pecado faz com a minha e com a sua vida. E muitas vezes nós nos anestesiamos no pecado. Nós aceitamos o pecado e passamos a conviver de uma forma medíocre com o nosso Deus. Não sendo o que nós deveríamos ser em Deus, mas sendo um fragmento do que nós poderíamos ser. E o último passo, depois de se consertar com Deus, aí ficou fácil se consertar com o seu irmão. E muitas vezes as pessoas erram, às vezes a pessoa peca contra alguma outra pessoa, ofende ou tem algo a ser resolvido, e as pessoas não entendem que todo pecado ofende primeiramente um Deus santo. Você tem que se consertar com Deus e depois se consertar com a pessoa. Muitas pessoas só querem se consertar com outra. Não, desculpa. Não, beleza, você teve o seu momento com o Senhor, porque todo pecado ofende um Deus santo. E a quinta batalha, já revigorado, já como Israel, ele tem um encontro com seu irmão. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 33, de 3 a 4. Lembra-se que ele tinha feito uma estratégia de montar blocos, de colocar os menos favorecidos na frente, ele ia no último pelotão. Depois que se tornou uma nova pessoa em Deus, ele já foi na frente para resolver essa pendência. Ele mesmo passou à frente, aproximando-se do seu irmão, curvou-se até beijou o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou o seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Olha o que o pecado faz na minha e na sua vida, olha o que o pecado fez na vida de Jacó. O plano inicial de Deus, no ventre da mãe dele, ele recebeu uma bênção de governo, de liderança.
Ele se afastou dessa bênção através do pecado. Ele teve que rodar 20 anos de sofrimento, de labor, de trabalho, para terminar toda essa história, para realinhar o ponto inicial, se consertando com Deus e com o seu irmão. Então, muitas vezes, gente, a gente fica rodando em círculos, numa vida medíocre, numa vida parcial na frente do Senhor, porque a gente fica dando loops em pecados, dando loops e negociando com coisas inegociáveis. Já caminhando para o final, eu queria chamar o Maná em Worship. A gente vai ter um louvor no final. Queria pedir para o multimídia apagar as luzes. A palavra de Deus foi plantada, foi semeada. Eu quero recapitular alguns pontos de uma forma bem breve. Antes de guerrear pelos outros, antes de você ser o marido perfeito para sua esposa, você tem que ser um homem de Deus. Antes de você ser uma boa mãe, você tem que ser uma boa mulher de Deus. Antes de você ser um bom patrão, você tem que ser um bom homem de Deus. E a gente tem que dar passos anteriores a um concerto com o Senhor, a uma vida de intimidade, de santidade com o Senhor. E muitas vezes nós estamos querendo ir para a guerra de peito aberto, sem estar resolvido com o Senhor, sem estar alicerçado no Senhor, sem ter uma vida íntima com o Senhor. A nossa guerra é a guerra contra o pecado, a mesma guerra de Adão, de Jacó. Essa guerra passa as décadas, séculos, milênios, e ela continua presente. Enquanto o Senhor não voltar, a nossa guerra é contra o pecado. E cabe nós fingir que ela não existe, cabe nós a gente enfrentar com afinco, com coragem no Senhor, ou cabe nós fingir ficar ali no meio termo, na mediocridade. O roteiro da grande guerra de Jacó teve o pecado, a queda, teve como consequência o distanciamento de Deus, o sofrimento, e poderia parar por ali. Mas Jacó, ele teve aquele momento, aquele encontro, aquela luta com o anjo do Senhor, que permitiu ele sair dali um novo homem, permitiu dali ele sair um pai de nação. Da linhagem de Jacó veio Davi, da linhagem de Davi veio o nosso Senhor Jesus. Imagine se esse homem não tivesse travado essa batalha. Imagine se esse homem tivesse aceitado viver na mediocridade. Não, Senhor, eu quero me alinhar ao teu plano. E ali ele se tornou Israel, pai de nações, pai do povo judeu, que depois os gentios vieram a ser adotados a esse mesmo povo. Jacó, nessa guerra, ele nos tornou nosso pai. Nós somos filhos espirituais dessa batalha que Jacó travou. E nós temos que entender que as nossas batalhas individuais, elas reverberam por pessoas. E muitas vezes a nossa santidade que a gente negligencia, a gente está impactando pessoas à nossa volta. A gente está deixando de ter autoridade espiritual para fazer uma série de coisas. E depois disso, ele se acertou com seu irmão, tendo um exemplo onde ele se prostrou 7 vezes. Olha como a transformação do evangelho é linda na vida de uma pessoa. Ele enganou seu irmão, enganou seu pai pela ganância do poder. E ao ser reconectado com o Senhor, ele viu que o maior tem que se servir. Ele se encontra com seu irmão, colocando a cara na testa, a cara na terra 7 vezes. E eu queria fazer algumas perguntas antes da gente louvar. E como é uma batalha individual, gente, peço que você guerreie individualmente. Se essa palavra tocou no seu coração, tente não se dispersar, tente não olhar, mulher, essa palavra é para ti, marido, essa palavra é para você. Não, é individual, é você e o Senhor. É um momento de conserto, é um momento de busca de santidade. A primeira pergunta que eu faço, o que tem que ser consertado hoje? O que tem que ser resolvido hoje? Lembre-se, Jacó, ele não deixou para amanhã não, ele não marcou um segundo round lá com o anjo não. Ele disse, você não vai subir enquanto a gente não resolver essa pendência hoje. O que precisa ser consertado diante de Deus hoje? Qual o pecado que precisa ser rasgado e perdoado diante de Deus hoje? Qual o comportamento que você sabe que é reprovável diante do Senhor e você alimenta de uma forma escondida, dizendo, não, é porque eu nasci assim, não, isso é do meu pai, isso é da terra que eu nasci, não, mas você sabe que o nome disso claramente é pecado. Qual comportamento precisa ser abandonado hoje? Qual comportamento precisa ser abandonado hoje? Essas são as perguntas, esse pano de fundo para você meditar. Nós vamos louvar,
E no final nós vamos orar. Orar ao Senhor. Mas lembre-se, gente, que diferente de Jacó, nós temos o Espírito Santo, que nos convence do pecado, que nos convence do que está errado. Diferente de Jacó, nós temos Jesus Cristo como nosso bom advogado, e o nosso Pai nos vê pelo sangue derramado naquela cruz. Então existe sim esperança para aqueles que o buscam.